Pedro Guimarães é outro que já se sabia desse comportamento dele antes de entrar no governo Bolsonaro. Tá? Ele já tinha tido problema no Santander, e o governo Bolsonaro parece que você ser eu vou usar uma expressão forte que eu não gosto de usar, mas eu vou usar. Você ser um cafajeste, você ser um canalha, você ser um racista, você ser um homofóbico, isso parece ser um abusador, que é o caso dele, né? Assediador, parece ser o credencial. Quer dizer, na verdade, esse é o currículo. Vivemos num país hoje em que aquele bolsonarista, o Daniel Silveira, uma pessoa horrorosa, vai receber a mesma homenagem que o Carlos Drummond de Andrade recebeu da Biblioteca Nacional. Então, parece ser um governo, eu já usei essa expressão, vou usar de novo, que eu aprendi com meu filho aqui. Nós vivemos a caquistocracia, que é o governo dos piores. Eu nem sabia que existia isso, mas existe. Assim como existe teocracia, democracia, existe a caquistocracia, que é o governo dos piores. O governo Bolsonaro é o governo dos piores. Ele escolhe a dedo. O caso da Luiza Luff, a Luiza Luff, ela tem muita experiência da área jurídica, ajudou a criar a lei do feminicídio, praticamente dela, a lei também do assédio sexual, quando ela era do governo Fernando Henrique Cardoso. E ela trabalhava com o Jobim, naquela vez, um secretário de Direitos da Cidadania, que é secretário de Direitos Humanos, que é o ministério hoje da Damares. E ela, então, descrevendo o Pedro Guimarães, ela insere também o Pedro Guimarães nesse contexto do que ocorre com o Brasil. Quer dizer, o retrocesso. Ela chama um governo de dinossauros que precisa acabar urgentemente. Um governo daqueles que são violadores dos direitos, inclusive das mulheres, mas de vários direitos. Então, o Pedro Guimarães, você fala, não surpreende nada, esse é o Mein Kampf, não surpreende. Ele participou de uma reunião ministerial, nós temos esse vídeo, né, isso foi público, em que ele se dirige ao Bolsonaro, dizia para o Bolsonaro, ele era presidente da Caixa, dizendo que ele tinha 15 armas em casa e que se a polícia detivesse a filha por conta de uso de máscara, como ocorreu naquela ocasião, de festa, aglomeração, ele dizia que mataria todo mundo com uma das 15 armas que ele tem em casa. E ele fez questão de expor isso numa reunião ministerial. Veja bem, nós já tivemos governos que nós contestamos, vários projetos, mas um governo desse nível, desse baixo nível, eu creio que nunca nós tivemos. Isso nunca houve na história da humanidade. Nem o governo nazista era tão explicitamente, vamos dizer assim, quer dizer, cafajeste como esse governo. Exato. Eles são os piores. E agora você colocou o Sérgio fala uma coisa que ele diz o seguinte, o Pedro Guimarães também já era chamado, até um ex-presidente da FENAI, foi até processado pelo Pedro Guimarães, porque o Pedro Guimarães era chamado nos corredores da Caixa de Pedro Garagem, porque ele levava as meninas ali, as mulheres que ele assediava ali na garagem, pelo menos uma ele foi flagrado, tá? E aí ele processou esse ex-presidente. Então, o que o Sérgio fala, reflete, é que, evidentemente, que um comportamento desse tipo torna o ambiente muito ruim para trabalhar, tanto para as mulheres que são promovidas, como para as mulheres que são perseguidas. Porque as que são promovidas, é o que ele falou, muitas extremamente competentes. Então fizeram isso por mérito delas. Mas quando você tem um presidente que é conhecido por perseguir ou promover mulheres segundo os critérios da libido dele, da satisfação do prazer sexual dele, isso fica ruim para todas as mulheres, fica ruim para todos que trabalham ali. Então ele estava falando do clima muito ruim que existe hoje na Caixa, e ao mesmo tempo que o Pedro Guimarães, segundo os relatos, assediava as mulheres, ele implantava um clima de terror dentro da Caixa. Então, o Sérgio conta que isso em todo, a Caixa, como os agentes da Caixa, os funcionários da Caixa passaram a trabalhar com aqueles critérios de vendedores.
E são pessoas concursadas que sabiam que faziam ali um trabalho que tem a ver com o desenvolvimento do Brasil. Ele falou, já houve casos que as pessoas se envolviam na própria luta das pessoas que iam lá, por exemplo, em busca de casa própria, tentando viabilizar. E se tornou um banco de atingir metas e de terror, chefias eram afastadas constantemente, e isso fez aumentar o número de casos de pessoas até que tiveram que se afastar por conta de um assédio moral. Por que acontece? Como ele trata mal todo mundo, ele cria uma cultura dentro da corporação. Então você vai baixando todo mundo, tratando mal todo mundo. E aí tem, de outro lado, a questão do assédio sexual, que aí vai criando conflitos. Se a pessoa sobe por méritos e ela for mulher, as pessoas já começam a olhar com desconfiança. E toda organização, Joaquim, toda empresa, quer dizer, na verdade, ela reflete muito a liderança, né? Tudo é um exemplo, né? O que a Ângela Cristina está dizendo aqui é muito interessante. Imagina um efeito cascata nas relações hierárquicas dentro da Caixa. Os afins se sentem autorizados. Um governo dos piores, de cafajestes, de canalhas, ele atrai canalhas, né? Então, ele atrai para outras posições. Então, na verdade, o assédio na Caixa deve ter chegado nas agências bancárias, sabe? Do gerente da agência contra os funcionários, porque também se sentiam autorizados pelo Pedro Garagem, né? Quer dizer, então imagina que você pode ter tido gerentes garagem em cada agência da Caixa Econômica Federal. E tudo isso tolerado, estimulado, né? Os bolsominions, inclusive, eles estão celebrando, eles estão defendendo, na verdade, o Pedro Guimarães, postando coisas assim, realmente assim, deploráveis nas redes sociais, pegando fotos de mulheres supostamente pouco atraentes para dizer, olha a mulher que está aqui acusando o Pedro Guimarães, né? Para repetir, na verdade, o que o Bolsonaro chegou a dizer uma vez: eu não estupro você porque você não merece ser estuprada, né? Então, isso é o bolsonarismo. O bolsonarismo é nazismo, é assédio, é violência contra mulheres, é violência contra cidadãos, né, que são assediados também.